Eu quero trazer uma palavra de ceia. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre os 4 olhares da ceia. Hoje eu vou trazer uma palavra mais rápida, direta e objetiva, e quero falar sobre dormindo na ceia. Por isso eu vou usar Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. Quem achou, diga amém. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim: No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou-o e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, que ficaram não poucos consolados. Diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos ouvir um pouco a palavra de Deus com esse tema, dormindo na ceia. No contexto neotestamentário, temos os sinóticos da ceia. Isso significa que a ceia aparece em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e 1 aos Coríntios capítulo de número 11. A ceia foi instituída por Jesus na noite que foi traído, aludida em Mateus capítulo 26, versículo de número 26. O que é a ceia? A ceia é um memorial da morte de Jesus no Calvário. A ceia é uma ordenança do Senhor. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Fazei aqui implica em praticar. Continue fazendo. A ceia é um ato profético que anuncia que Jesus voltará. E Paulo corrobora com isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, quando ele diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. A ceia é chamada de partir do pão, Atos capítulo 2, versículo 42. Ela é chamada também de cálice da bênção, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. É chamada de mesa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. A ceia é chamada de cálice do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. E a ceia também é chamada de ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20. A ceia é constituída por 2 elementos distintos, a saber, o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído no Calvário, aludido em Mateus capítulo 26, versículo 26. E o vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós, o sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26, versículo 28. O vinho simboliza o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus compra, o sangue de Jesus
purifica, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus dá paz, o sangue de Jesus nos dá ousadia, o sangue de Jesus nos torna vencedores, o sangue de Jesus nos protege e o sangue de Jesus nos dá livramento. Esta noite eu quero profetizar: o sangue de Jesus vai dar livramento para você. Vai se cumprir na tua vida o Salmo 91:7. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Livramento. Vai se cumprir na tua vida o Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Livramento. Vai se cumprir na tua vida Jó capítulo 5 versículo 19. Por 6 angústia te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Livramento. Vai se cumprir na tua vida Isaías 51:14. O exilado cativo depressa será solto. Libertação. Não morrerá na caverna. Livramento. Seu pão não faltará. Provisão de Deus. Eu profetizo nessa ceia que vai ter libertação, vai ter livramento e vai ter provisão de Deus na tua vida, na tua família, no teu ministério. Aleluia! A ceia é um ato de comunhão, koinonia. Por isso que a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A ceia é a comunhão do corpo de Cristo. Comunhão é koinonia, o entrelaçamento amistoso entre os membros. E a ceia mostra comunhão vertical e comunhão horizontal. Comunhão vertical, comunhão com Deus. Comunhão horizontal, comunhão com os irmãos. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os irmãos. Se eu tenho comunhão com os irmãos, eu tenho comunhão com Deus. A ceia é um momento de comunhão. E a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 7, que no primeiro dia da semana, o domingo, o primeiro dia da semana, domingo, a igreja se reuniu para partir o pão, para comemorar a ceia do Senhor. O texto que lemos em Atos capítulo 20 revela Paulo em uma viagem missionária na cidade de Troade. Era a última noite de Paulo nessa cidade. Um domingo, o primeiro dia da semana, a igreja se reuniu para um culto de ceia. Paulo inicia seu sermão e prolonga o discurso até meia-noite. Paulo era o maior teólogo do Novo Testamento, o maior missionário, um homem cheio do Espírito Santo, um homem tão cheio do Espírito Santo que até os seus lenços e aventais curava os enfermos. Era um homem usado em cura, era um homem usado em milagre. Mas observe que no mesmo culto que tem um homem cheio do Espírito Santo, tem um homem dormindo. Eutico estava dormindo. E aqui tem a primeira lição para nós. Culto é individual. No mesmo culto tem um homem cheio do Espírito Santo, um teólogo, um homem usado por Deus, mas no mesmo culto tem um outro dormindo, porque culto é individual. Quem faz o culto é você. Quem faz o culto é você. Quem faz o culto é você. O pastor Gilson pode convidar o melhor pregador. Se você não der lugar,
adorar, o culto vai ser ruim. Ele pode convidar o melhor cantor, se você não abrir o coração, o culto vai ser ruim. Mas se você abrir o coração, pode ser o pregador mais simples, pode ser o cantor mais simples, você adora, você recebe, você se enche do Espírito, porque culto é individual. Não existe culto ruim para quem veio adorar, não existe culto ruim para quem veio glorificar, não existe céu fechado para quem veio adorar. Quem veio adorar não quer saber quem está cantando, não quer saber quem está pregando, não quer saber se alguém está de cara feia, ele quer adorar. Quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar, quem veio adorar ao Senhor. Aleluia. Culto é individual. Observe, acabou o culto, duas pessoas se encontram lá fora. Duas pessoas se encontram lá fora. Aí você pergunta, como foi o culto? Ele diz, foi ruim. O culto hoje estava pesado. O culto hoje ninguém adorou. Quem não adorou foi ele. Aí você pergunta para o outro, que estava no mesmo culto, como foi o culto hoje? O culto foi bênção. Papai falou na terra, o céu se abriu, eu fui cheio do Espírito. Era o mesmo culto, mas a atitude era diferente. Um veio murmurar, um fechou o coração, um ficou despercebido, um ficou de cara feia, mas o outro adorou, o outro glorificou, o outro abriu o coração, o outro se encheu. Aleluia. Provoca o teu irmão e diz para ele, veio adorar ou veio olhar? Veio adorar ou veio murmurar? Veio adorar ou veio passear? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Aleluia. No mesmo culto tem um homem cheio do Espírito Santo pregando, e Paulo estava tão cheio naquele culto que ele pregou até meia-noite. Imagine o crente pregar até meia-noite. Aí Eutico cai da janela, morre. Paulo vai lá, desce, ora por ele e diz, vou continuar o sermão, e prega até de manhã. O homem estava cheio, mas Paulo cheio e Eutico dormindo. Mas tem crente aqui esta noite que não está dormindo, ele está adorando, 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 adorando ao Senhor. Aleluia. Eutico dormiu. O sono de Eutico foi físico. O sono de Eutico foi físico, literal. Ele dormiu fisicamente, mas tem gente dormindo espiritualmente. Quem dorme espiritualmente não tem mais a chama, a graça, a unção, o fervor. Tem nome que está vivo, mas está morto. Mas esta noite o conselho é: desperta, desperta, desperta. Aí Paulo, aí a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, é hora de despertarmos do sono. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 11, isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Ele diz, isto digo, conhecendo o tempo. Qual é o tempo que estamos vivendo? Tempo de frieza, tempo de apatia espiritual, tempo de apostasia, tempo de formalismo, tempo de mornidão, mas também é tempo de plenitude, é tempo de glória, é tempo de avivamento, é tempo de graça. Aleluia. É tempo de reavivar o dom de Deus na nossa vida. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, por cujo motivo te lembro, despertas o dom de Deus que há em ti. Outra tradução diz, reavives o dom de Deus que há em ti. A palavra reavivar
no grego ali do Novo Testamento é apodeim. E apodeim no grego é comparada a reacender o fogo, trazer a brasa novamente, a incandescência. O que Paulo está dizendo é: a cinza tomou conta, a cinza está tomando conta da brasa, mas reaviva, sopra a cinza, traz a brasa novamente, deixa o fogo pegar, deixa o fogo queimar. Esta noite é noite de soprar em cinza e ser cheio. Quem concorda, diga glória a Ele. Mas eu já vou terminar. Mais 3 minutos aqui eu termino. Meu irmão, Eutico dormiu aonde? Ele dormiu na janela. Eutico dormiu na janela. E a pergunta é: em qual janela você está dormindo esta noite? Será a janela do desânimo? A janela do medo? A janela da falta de oração? A janela da desobediência? Mas esta noite o Senhor está dizendo: acorda, acorda, acorda. Eu ainda tenho algo contigo. Eu ainda tenho algo com você. Tem gente dormindo na hora errada. Presta atenção no que eu vou lhe falar aqui. Tem gente dormindo na hora errada. Eutico dormiu na hora errada e no lugar errado. Ele dormiu na janela. Ele dormiu na hora errada, na hora da pregação. E aqui vai um esboço para quem quiser pregar. O tema é dormindo na hora errada. Primeiro, dormindo na hora da oração. Mateus capítulo 26. No Getsemane, era hora de orar e os discípulos foram dormir. Ei, é hora de orar e tem gente dormindo. É hora de clamar e tem gente dormindo. É hora de buscar o Senhor e tem gente dormindo. Alguém já disse: só um milagre para Deus fazer na tua vida. Aí em vez de você orar, você vai dormir. Mas esta noite o Senhor está dizendo: vai orar, porque se tu orar, eu vou abrir porta, eu vou abrir o mar, eu vou derrubar o gigante, eu vou envergonhar o inferno, eu vou desfazer as obras do diabo, eu vou envergonhar Satanás e vou mostrar a minha glória. Chacoalha o teu irmão, chacoalha ele, profetiza para ele. Se você orar, vai ter vitória. Se você orar, vai ter livramento. Se você orar, vai ter culto em ação de graça. Se você orar, Deus vai agir. No ramachando remendecando remiandele bachandaraya, uribiande candurimi candaraya. 1 minuto para você adorar ao Senhor. Levante a mão e adore a Ele. O Senhor está dizendo essa noite: se você orar, eu vou agir. Vai se cumprir na tua vida o Salmo 56 verso 9. Quando eu a ti clamo, os meus inimigos retrocedem. O que o salmista está dizendo é: Senhor, os inimigos são muitos, mas quando eu oro, eles batem meia volta, eles batem retirada, eles recuam. O Senhor está dizendo: eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu clamor, e por causa da tua oração tem livramento. Eu fecho cova, eu desfaço o inimigo, eu quebro os laços. Quem adora, quem adora, quem adora. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu sinto a glória, eu sinto a glória. Quem sente, quem sente, quem sente, quem sente, quem sente. Ei, o Senhor ouviu o teu clamor. O Senhor vai fechar a cova, vai trazer o homem e ele vai adorar. Eita, eita.
Alama chorei canto remende candaraya urimicala chande canturimiai remende calama chore me candurimi candaraya. É hora de orar, é hora de orar, é hora de orar. Levante a mão e clama, levante a mão e clama. Enquanto você clama, o inimigo retrocede e a vitória aparece. Aleluia. Tem gente dormindo na hora errada. Primeiro, dormindo na hora da oração. Segundo, dormindo na hora da tempestade. Jonas, capítulo 1, verso 5. A tempestade veio sobre o navio. Jonas foi para o porão dormir. O navio quase se quebrando e ele dormindo. Ei, não é hora de dormir. A tempestade está acabando com tudo. Mas se você orar, Deus vai repreender esse vendaval. E a vitória vai ser tua. A vitória vai ser tua. A vitória vai ser tua. Eita. Terceiro, dormindo na hora da pregação. Paulo está pregando lá cheio do Espírito Santo. E o problema não é Paulo. O problema não é Deus falando, é Eutico dormindo. Tem gente que vem para a igreja, Deus está falando e ele está dormindo, está desapercebido. Será que é comigo? Mas se você abrir o coração, a palavra vai entrar e você vai ser cheio. Fica em pé, fica em pé. Ah, meu Deus, eu fiquei aqui só na introdução, irmão. Olha, eu ia falar aqui 7 coisas que Eutico perdeu dormindo na ceia, mas fica para outro dia, tá bom? 7 coisas que Eutico perdeu dormindo na ceia. Mas eu vou respeitar a liturgia aqui, irmãos, que eu quero ceiar também. Mas segura a mão da pessoa que está do seu lado. Eu sei que o pastor aqui ama a palavra, é por isso que eu gosto dele. Ele ama a palavra, ele dá liberdade para você pregar. Ele não me deu horário, ele disse prega até enjoar aí, mas eu não quero passar do horário, tá bom? Aí a culpa é minha, não é dele. Ele me deu vazão aqui para pregar, tá bom? Feche os seus olhos aí, porque eu senti pelo Espírito Santo esta noite que é momento de orar. Aqui vai se transformar agora num círculo de oração. A igreja orando, intercedendo, porque o Senhor bradou no meu coração aqui enquanto eu ministrava, que por causa da oração Ele vai agir na tua vida. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado, e ele ora por você. E há poder na oração, há poder na oração. Essa semana o Senhor vai te surpreender. Ele vai colocar tudo no lugar, porque Ele ouviu o teu clamor. Você disse: Senhor, faz alguma coisa, senão eu vou fazer, eu não aguento mais. O Senhor está dizendo: vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, porque se você agir vai dar errado, mas se eu agir vai dar certo. Se eu agir vai dar certo. Olha a presença de Deus ali, olha a presença de Deus ali. Recebe, 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 recebe a glória. Duratai koto kete kete tiramashore mikanduri mikandaraia uramakato recebe, 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 receba. Dê um abraço no seu irmão agora. O irmão abraça o irmão, e a varoa abraça a varoa. Abraça ele, chora com ele, fala línguas com ele, profetiza na vida dele. Diga: o céu vai abrir.
Cadê a equipe de louvor? Cadê? Remancho, rebaixo, requetototete. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Cante Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Oh, aleluia, aleluia, adora Ele. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos a presença dele. Sua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Levante as suas mãos e adora Ele, Yahvé. Yahvé, Rafa, Elohim, Adonai se manifestará. Iramandorebe Assúria, Xadarabacandaramanagá, Uramandorebe Assúria, Camandaraia. Oh glória, oh glória, não cesse de adorar a Ele. Não cesse de adorar a Ele nessa noite. Tem presença dele aqui nessa noite. Oh glória a Deus.